Olá a todos, eu sou Gero Maita e estou falando aqui do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, a casa que eu dirijo, e sou apresentador do programa Umbanda do Bem na Rádio Toques de Aruanda. Nosso encontro hoje, nosso programa aqui pelo YouTube falando de Umbanda, vai abordar um tema bastante polêmico, né? Que é o cemitério, a casa de meu pai, Obaluaê. Muitas pessoas têm medo de ir ao cemitério até passar em frente, né? E alguns ouvintes me escreveram outro dia dizendo que tem ainda aquela ideologia de que terra de cemitério mata a pessoa quando você pisa e traz ela nos sapatos para casa. Peraí, primeiro nós temos que conhecer o que é esse campo de força de nosso pai Obaluaê ou pai Omolu, não é? Muito bem, quando nós falamos de Obaluaê, ou falamos do campo do cemitério, é o local destinado que à transmutação do corpo e do duplo etéreo dos espíritos, dos corpos que ali são enterrados. O que seria isso? Do pó tu viestes, para o pó tu retornarás. Isso é uma palavra bíblica que se enquadra na função de Obaluaê, que é a transmutação desse corpo. Então, quando sepultamos o corpo de um falecido numa sepultura, este corpo vai se decompor com o passar dos anos, né? Leva em média 3 anos, 4 anos para um corpo realmente estar zeradinho ali, só no osso para ser retirado. Este processo do corpo de carne é um processo de transmutação, e o duplo etéreo, que é o corpo energético que está entre o perispírito e o corpo físico do encarnado, se dilui de 30 a 90 dias após o falecimento ou mais, e o campo santo, como é chamado o cemitério na Umbanda, ou Calunga Pequena, é o espaço onde, na energia de Obaluaê, há a transmutação destes corpos. Se nós falamos dessa função do corpo, do cadáver que ali é enterrado, o cemitério é um campo de forças imenso para a transmutação de energias negativas, como doenças, demandas, obsessões espirituais, na força de Obaluaê ou Omolu, que são os orixás que militam neste campo de força. Não é qualquer pessoa que sabe entrar ou trabalhar num cemitério. E lá também a gente encontra sujeira e falta de bom senso. Quando nós falamos do direcionamento de um filho à casa de Obaluaê, deve ser levado por um sacerdote que saiba o que está fazendo dentro deste campo de força, porque nós nos chocamos com túmulo e corpo em decomposição. Espíritos existem em qualquer lugar, dentro e fora de cemitério, mas o que choca o homem não é nem tanto o espírito, mas ver aquele túmulo que tem uma carga negativa de um corpo que está se decompondo ali. O necrochume, que é o resultado da decomposição do corpo, é um ato da natureza. Então isso não tem um ligamento espiritual. A decomposição de um corpo é a mesma coisa que você pegar um pedaço de carne e deixar ele exposto ao tempo, ele vai apodrecer. Isso não está ligado a um campo espiritual, mas sim a um campo energético. E este campo tem a sustentação, este campo tem o fortalecimento do orixá Obaluaê, ou do orixá Omolu. Então, quando nós nos direcionamos no cemitério, os trabalhos que são feitos no cruzeiro, o cruzeiro é o ponto central do cemitério, onde são conduzidos os espíritos e aonde é feita esta conversão de energia. Por quê? Simbolizando a cruz em que Jesus foi crucificado, no momento da morte é a ascensão do Cristo, a passagem dele de retorno para o plano espiritual. Simboliza-se o cruzeiro nesse instante, que é a passagem de nível vibratório que Obaluaê rege em nossas vidas. Todo mundo fala que ele é orixá da morte. Sim, ele é orixá da morte, ele está num campo da morte, mas não somente a morte do corpo físico, a morte injusta, né? Obaluaê não foi com a tua cara, ele vai tirar a sua vida. Pelo contrário,
Nós falamos de um campo onde a morte está associada aos inúmeros problemas que nós enfrentamos na vida e que, segundo as vontades de Olorum, Obaloaiê nos auxilia a transmutarmos essa energia em nosso caminho. Então, o campo santo nada mais é do que um campo energético transmutador de diversos tipos de energia, aonde as mesmas atingem encarnados e desencarnados. Encarnados, aqueles que se dirigem de uma maneira correta e respeitosa, pedindo o auxílio de Obaloaiê no cruzeiro, e desencarnados, a leva de espíritos sofredores, eguns e também quiumbas, que são, vale lembrar que nós falamos mal de quiumba, mas são filhos de Deus, que erraram e são nossos irmãos também, ou seja, merecem a mesma oportunidade que nós merecemos, lembrando, claro, que a cada um será dado de acordo com o que é da sua responsabilidade perante a justiça divina. Então, quando nós falamos do plano espiritual, Obaloaiê conduz esses espíritos para o descarrego das suas energias densas, geralmente em bases no cruzeiro, onde os Exus e pretos velhos trabalham, para depois eles serem conduzidos às escolas do plano espiritual e darem plano astral e darem continuidade às suas evoluções naturais. E encontramos no plano físico os homens sendo beneficiados desta energia. Eu mesmo já fui beneficiado com a mesma, aonde meu pai me ajudou e me ajuda até hoje a manter o equilíbrio da minha saúde. A terra do cemitério é uma terra santa, porque foi criada por Deus. Onde Deus vai definir a nossa vida, gente? Com um punhado de terra do cemitério. E se matam uma pessoa numa rua que tem um pouco de terra e você pisou ali, ou já enterraram um corpo no local que você passa por cima, Deus seria tão falho nesse ponto? O princípio da vida na questão umbandista é tão falho nesse aspecto, aonde um punhado de terra do cemitério, se eu trouxer para casa, vai trazer a morte para a minha vida? E por que o ser humano tem tanto medo de lidar com a morte? Será que não seria aí uma dificuldade de se confrontar com os seus defeitos pessoais? Será que não seria aí uma dificuldade de encarar frente a frente os seus defeitos nas famosas máscaras que nós trazemos dentro de nós? Então, quando nós falamos de morte, é a mesma coisa do lado de lá para cá. Você reencarnou, você morreu no plano espiritual e está nascendo no plano carnal. Então, é somente uma passagem mediante a nossa evolução. Acreditar que um orixá vai tirar a sua vida, como muitos falam de Obaloaiê, que eu tanto amo, que é o senhor dessa casa e da minha coroa, acreditar que um punhado de terra de cemitério jogado na porta da sua casa, ou mesmo você entrando com os sapatos sujos da mesma, vai trazer a morte para dentro da sua casa, é um contrassenso muito grande, que não tem fundamento e não merece nós perdermos tempo com esse tipo de bobeira. Nós temos que compreender que a Umbanda é uma religião que nos oferece a arte da magia, manipulação das forças da natureza. E aí nós encontramos no Campo Santo um campo poderosíssimo que respeitosamente devemos nos dirigir, sabendo como entrar e lidar com as forças que regem esse ambiente, com os porteiras, que são os guardiões da entrada, com os guardiões do cruzeiro, com os 7 encruzilhadas que velam pelos caminhos, com os quebra-ossos que tomam conta dos ossários, com os Exus 7 catacumbas, com os Exus 7 campas, com Exumirim, as senhoras pombas giras do cemitério, sabendo lidar com essas forças que não são animais espirituais que estão ali dentro. São espíritos comprometidos com a lei e a justiça divina que estão ali para zelar pela segurança energética desse local, que é assaltada, sim, comumente por espíritos involuídos, espíritos vampirescos que querem absorver energias dos corpos, do duplo etéreo em decomposição. Então, neste caso, esses espíritos estão ali para servir, mas não há nenhum mistério em você entrar neste local, sabendo proceder na sua entrada e Obaloaiê te punir com a vida. Isso é um contexto muito errado e foi por causa desse contexto que Obaloaiê demorou tantos anos para ser aceito dentro da Umbanda. Hoje, graças a Deus, com os esclarecimentos que nós temos, é um orixá que a maioria dos terreiros aceita a sua manifestação, tem as suas firmezas e compreendem a função energética que ele atua dentro da Umbanda. Então, terra de cemitério é dogma. Se você trouxer o sapato da mesma,
para sua casa alguém vai morrer. Eu faço um trabalho no cemitério mensalmente e não me preocupo com a terra que venha no meu sapato. E estou vivo até hoje. Então isso, gente, nada mais é do que dogma que deve ser deixado de lado e compreendermos o amor, o carinho e a luz desse orixá tão querido que rege as nossas vidas e permite que nós possamos evoluir sempre nas nossas muitas moradas na casa do Pai. Vamos ficando por aqui com o nosso vídeo de hoje. O nosso Falando de Umbanda volta na semana que vem com mais um vídeo aí para estar esclarecendo Umbanda, espiritualidade e bom senso nas nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês e até lá.